E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha. Como é que está a existência de vocês? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo bacaninha, beleza? Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, nesse Brasilzão, né? Nesse Brasilzão imenso de cidades aí praticamente infinitas, esse Brasilzão. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma aqui, consumindo o nosso conteúdo, tranquilo? Beleza? Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, sempre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, sempre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amém. Agradecendo a você também que está aí fora do Brasil, né? No Paraguai, na Argentina, sei lá, na Dinamarca, na Itália, no Portugal, brasileiros aí em Portugal, ou portugueses, né? Os portugueses mesmo, se o nosso sinal, o nosso conteúdo chegar. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma, onde você estiver nesse mundão de Deus, tranquilo? Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá aqui o meu Instagram, né? @paulodharma1970, @paulodharma1970. Entra lá, @paulodharma1970, entra lá, beleza? Entra lá e curte lá, tranquilo? Beleza? Pedindo para você se inscrever no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe esse vídeo para frente. Se você também quiser ajudar o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970. 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? 10 segundos é o tempo da gente ir ali tomar uma água, voltar aqui em 10 segundos. A gente volta aqui em 10 segundos depois de passar aqui a abertura do canal, passar aqui os letreiros do canal, a gente volta aqui em 10 segundos. Não sai daí, ó, não sai daí, eu vou estar te esperando, beleza? Beleza? Vou estar te sair, não sai daí, vou estar te esperando aqui para mais um vídeo. Tranquilo? Então, até já, valeu! E aí, voltei, 10 segundos, rapidinho, o tempo de ir ali tomar uma água e voltar. Beleza? Seguinte, nossa figuraça de hoje, né? Posso dizer assim, né? Dos maiores escritores de todos os tempos. Assim, não é um dos meus favoritos, não é um dos meus prediletos escritores. Já li, né, muita coisa por aí, mas ele não é necessariamente, eu considere um dos meus melhores escritores. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer: o Ernest Hemingway foi realmente uma figuraça, um autor realmente um macho, né? Um sujeito corajoso, um cara realmente que escrevia porque gostava de escrever, etc. Vivia disso, né? Ele era repórter, jornalista, escritor, aventureiro, tudo que você possa imaginar. Nascido em 1899, falecido em 1961, né? No Idaho, nos Estados Unidos, por suicídio, né? Se matou em 1961, já estava doente, já estava com problema de memória, aí resolveu, né? Estava tentando se matar há algum tempo, aí ele né, deu cabo à própria vida, mas enquanto ele viveu nesses 61 anos, viveu muito bem, viu? Correu o mundo, o sujeito realmente correu o mundo, ganhou o prêmio Nobel em 1954 por esse clássico aqui, né, O Velho e o Mar, este livro aqui, ó, 1954, que ele escreveu, publicou em 52 e ganhou o prêmio Nobel em 54. Quer dizer, o cara era uma potência, né? Ó, Adeus às Armas, sobre a Primeira Guerra Mundial. O cara era uma potência, o sujeito realmente escreveu muito, que é Adeus às Armas, esse clássico aqui, e ainda Porque os Sinos Dobram, que é passado na Revolução Espanhola, que inclusive tem filme, hein? Tem filme. Procure aí que Porque os Sinos Dobram tem filme. O próprio Velho e o Mar também tem filme. Adeus às Armas também tem filme. Ele geralmente tem os livros dele eram filmados. Está até num texto aqui que eu tenho em mão. Ele vai dizer que nem ele não conseguiu assistir o Adeus às Armas. Não era muita praia dele. Mas esse Tempo de Morrer aqui, né? Ernest Hemingway, repórter, são justamente as publicações que ele mandava para jornal. Nós temos o primeiro, que é Adeus, Tempo de Viver, que é esse aqui, Tempo de Viver, este clássico aqui, ó, Tempo de Viver, que é justamente passado, que é aí um material, Tempo de Viver 1 e Tempo de Morrer 2. O Tempo de Viver é contando as aventuras dele na Primeira Guerra Mundial, vai ter a entrevista dele com Mussolini, vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma lida.
a entrevista com o Mussolini, vai ter um monte de textos que ele escreveu para os jornais. E esse Tempo de Morrer vai tratar exatamente do período entre a Guerra Civil Espanhola, que ele participou lá junto com o George Orwell. Tem um vídeo no canal disso aqui, ó. Vendo, ó, tem um vídeo no canal desse Homage to Catalonia que eu tenho aqui, eu tenho no canal, dá uma olhada, que ele escreveu também sobre como foi a participação na Guerra Civil Espanhola. Neste aqui ele vai contar as aventuras, né, as aventuras dele como correspondente na Guerra Civil Espanhola. Vai contar como ele participou, estava lá na China em 1940 e 41, um pouquinho antes dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra já tinha começado, mas vai contar a guerra que havia entre o Japão e a China no período, e ele era correspondente na China. Vai falar da participação, pasmem, vai falar da participação dele na Normandia, né, no 6 de junho de 1944, inclusive eu vou ler aqui os textos, se vocês tiverem a paciência, né, as passagens dele aqui, exatamente nesse acontecimento, né, do dia 6 de junho de 44, quer dizer, um negócio extraordinário, um escritor, é por isso que eu falo, o homem era uma figura, ele estava, foi para mim uma surpresa, quando eu li isso aqui, ele estava no dia 6 de junho de 44, olha só isso aqui, olha só isso aqui que eu vou inclusive pegar para a abertura dos textos aqui. Olha só, isso aqui diz bastante, ó. Olha só, um soldado falando: "Me diga uma coisa, correspondente", interpelou um outro soldado. "Há uma coisa que não entendo. Você vai me explicar, não é? O que é que você está fazendo aqui, se não precisa estar aqui? É só pelo dinheiro?" Aí claro, respondi, dinheiro graúdo, montes de dinheiro. "Isso para mim não faz sentido", diz ele gravemente. "Compreendo que um cara faça aquilo que tem de fazer, mas por dinheiro não faz sentido, não. Não haveria dinheiro no mundo que me pagasse para fazer isso que ando fazendo." Ele estava aqui exatamente isso aqui foi passado, deixa eu ver se eu pegar a data aqui. Foi passado um pouco antes da libertação de Paris, né? A Batalha de Paris, 30 de setembro de 44. 30 de setembro de 44. Paris, a libertação de Paris dos nazistas em 44. Aí o soldado lá, o caboclo lá, pergunta para ele: "Cara, o que você está fazendo aqui, bicho? Eu não estaria por aqui por dia nenhum no mundo." Ele estava no dia 6 de junho de 44. Como assim? Cara, muitos não queriam nem estar lá. Não dá, cara. Como é que ele tava naquelas barcaças, bicho, como correspondente de guerra? O homem era demais, cara. Puxa! Ai, meu Deus do céu. Quem faria isso, cara? Caramba! Como eu falei, ele estava lá em Madrid. Ele estava lá em Madrid, em 37, na Guerra Civil Espanhola. Ele estava lá. O George Orwell também estava lá também. O George Orwell estava lá em Madrid. Estava lá, inclusive, escreveu isso aqui. Adeus à Catalônia. Eu tenho isso aqui em vídeo. Dá uma olhada. Dá uma olhada no canal. Eu vou deixar aí até os cards aí para entrar aqui. Que realmente... Caramba, meu. Me subiu no meu conceito. Assim, o Hemingway nunca foi um dos meus autores favoritos na vida. Nunca foi. Nunca foi assim, vou ler a obra completa do Ernest Hemingway. Nunca foi meu autor favorito. Mas eu li dele o Paris é uma Festa, que eu gostei bastante. Ele tem histórias assim interessantes, né? Em 1928, 1929, ele estava com a esposa dele em Paris e estava com a mala, né? Que ele andava com a mala dele e os manuscritos. Ele estava com todos os manuscritos dele, inclusive esse Paris é uma Festa. Roubaram a mala dele. Ele deixou com a mulher e foi resolver um problema lá, num ticket lá de passagem, etc, etc. Quando voltou, tinham roubado a mala. Entendeu? O que você acha que... O que você faria numa situação dessa? Ele sentou depois
e pegou e reescreveu tudo dele, tudo. Ele tinha perdido os originais, ele reescreveu todo o material que estava na mala. O cara era uma potência, gente. Essa do 6 de junho. Vamos ler algumas passagens aqui quando ele estava em Madrid, ó. Bombardeio de Madrid, 11 de abril de 37. Ó, mas na cidade, todas as ruas estavam repletas com as habituais multidões dos domingos. Os obuses caíram com o súbito relâmpago de um curto-circuito, e logo após o estampido ensurdecedor e a poeira de granito, durante essa manhã, caíram em Madrid 22 obuses. Mataram uma velhota que regressava do mercado, jogando-a ao solo num montão enrodilhado de roupa preta, com uma perna subitamente arrancada, projetando-se com violência contra a parede de uma casa próxima. Mataram umas 3 pessoas numa outra praça, as quais jaziam como as trouxas enventradas de roupas velhas que eu vira abandonadas em pó e no entulho, quando os estilhaços das 155 feriam a pedra das calçadas e a cantaria das fachadas. Um automóvel que descia a rua estacou subitamente e derrapou sobre o relâmpago deslumbrante e o estampido atroador. O motorista foi arrancado do carro, o couro cabeludo pendendo sobre os olhos, e ficou sentado no meio-fio, as mãos contra o rosto, o sangue reluzente correndo pela cara abaixo. Ai, ai. Aqui, ó. Uma nova espécie de guerra. 11 de abril de 37. Pela manhã, antes que a telefonista nos desperte, a explosão de uma granada de alta potência faz-nos saltar da cama e acudir à janela a tempo de ver um homem de cabeça baixa, a gola do sobretudo erguida, correndo desesperadamente pela praça empedrada. Chega-nos um acre, irritante cheiro de explosivo, que esperávamos não ser de cheirar outra vez, e de roupão e chinelas precipitamos-nos pela escadaria de mármore abaixo, quase esbarrando numa mulher de meia-idade ferida no abdômen, que estava sendo socorrida à entrada do hotel por 2 homens em macacões azuis de operários. Ela tinha as 2 mãos cruzadas sobre o amplo seio, ao velho estilo espanhol, e por entre os dedos brotava e escorria um fio de sangue. Na esquina, a 20 metros do hotel, havia um montão de calice e cimento espedaçado e jogado sobre ele, todo sujo, um único homem morto, suas roupas esfrangalhadas e cobertas de pó, e um grande buraco no passeio, do qual o gás de um conduto quebrado jorrava, dando a impressão de uma miragem de calor no ar frio da manhã. Quantos mortos? Perguntei a um polícia. Só um, disse ele. A bomba escorregou para a sarjeta e explodiu debaixo do passeio. Se tivesse estourado na calçada, seriam uns 50. Um outro policial foi cobrir a parte superior do tronco do morto, a quem faltava a cabeça. Mandaram chamar alguém para reparar o cano de gás e regressei ao hotel para tomar o café da manhã. Ai, bicho, Ele serviu na Primeira Guerra Mundial como médico da Cruz Vermelha, tá? Ele serviu como médico da Cruz Vermelha. Então, ele participou. Eu acho que ele não participou da Guerra da... Assim, posso estar sendo ignorante? Posso. Eu acho que ele não participou da Guerra da Coreia em 53. Eu acho que aqui, pelo menos, não tem os textos. Posso estar sendo ignorante. Mas o cara era uma potência. Vendo? Aconteceu isso tudo aqui, ele foi tomar o café da manhã dele, ó. Crack. O cara era... Ó. Uma faxineira limpava a mancha de sangue no mármore do corredor. O homem morto não era eu, nem alguém que eu conhecesse. E é normal as pessoas terem fome pela manhã, sobretudo após uma noite fria e uma longa jornada no dia anterior na frente de Guadalajara. Você viu o homem? Indagou alguém durante o de jejum. Claro, respondi. Puxa, foi onde costumávamos passar uma dúzia de vezes, todos os dias, exatamente naquela esquina. Alguém diz uma piada qualquer sobre a falta que fazem os dentes, e o outro pede-lhe que não troce dessas coisas. E todos têm o sentimento que caracteriza a guerra. Não fui eu, viu? Não fui eu. Rapaz. Caramba, bicho. Ó, esta é uma nova e estranha espécie de guerra, onde aprendemos exatamente tanto quanto formos capazes de acreditar. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Olha só, 1938 ainda na Espanha. A guerra tinha aquela burrice sem pé nem cabeça e sem perigo que sempre tem quando a artilharia entra em ação. Antes de haver uma observação adequada e o tiro estar rigorosamente regulado,
e o vosso correspondente caminhou pelos trilhos para descobrir um lugar de onde pudesse observar o que os homens de Franco, o generalíssimo, estavam fazendo do outro lado do rio. Por vezes na guerra há uma qualidade mortífera que faz do caminhar-se verticalmente dentro de um certo raio de ação uma arrematada tolice ou uma fanfarronada. Mas há outros momentos antes das coisas realmente começarem em que é como nos velhos tempos, quando flanávamos pela arena antes de começar a torada. Ele gostava de uma torada de eita lasqueira. Assim, eu acho assim, essas coisas pra ele era hobby, escrever, não, hobby era escrever, né? E essas coisas pra ele era sério. Aí aqui ele já tá na China, aqui ele tá na China, ó. Acha Hemingway, que é um sujeito, um correspondente, entrevistando o Hemingway na China. Acha Hemingway que a China tem de fazer algumas reformas monetárias radicais, mas principalmente impedir que os japoneses lhe comprem seu dinheiro. Os japoneses vendem seu próprio dinheiro à descoberta e compram dinheiro chinês, agora que a América está garantindo a moeda chinesa. Não creio que seja muito difícil estabelecer um controle. Na minha opinião pessoal é que por fim a China terá de ajustar sua moeda a um padrão de arroz. O arroz é o ouro da China e somente uma moeda baseada num padrão arroz impedirá a espécie de inflação em que as pessoas não são capazes de comprar alimentos. Ele vai falar aqui sobre essa guerra que já está há 10 anos, né? Há cerca de 10 anos. Desde que a China, o Japão invadiu em 32, né, em 1932. Oficialmente 4. Um líder aqui dos chineses, o Chiang Kai-shek, que depois vai ser derrubado pelo Mao Tse-tung em 49. Ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Aqui, os chineses, ó. Tirei o meu velho binóculo Zeiss de um bolso interior, onde tinha embrulhado numa grossa meia de lã, junto com um pedaço de tecido para limpá-lo, e assentei-o na bandeirola. Foi só o tempo de enfocar e uma vaga deixou o binóculo escorrendo água. É verde, gritei. Então estamos aqui num canal limpo de Minas, disse Andy. Está tudo bem. Ei, timoneiro, o que se passa com você? Não é capaz de manter-se nos 22? Eu tentava enxugar as lentes do binóculo, mas era inútil, do modo como a espuma nos fustigava o tempo todo. Embrulhei-o de novo para outra tentativa mais tarde e observei o encoraçado Texas bombardeando a orla costeira. Estava agora navegando à nossa direita e despejando suas salvas por cima das nossas cabeças à medida que nos aproximávamos da costa francesa, que se mostrava cada vez mais nítida no que era ou não era um rumo de 220 graus, dependendo de quem merecesse o nosso crédito, o tenente Anderson ou o timoneiro Courrier. As colinas baixas eram cortadas por vales, havia uma cidade numa delas da qual se erguia a torre de uma igreja, e havia um bosque que descia até a praia. À direita de uma das praias havia uma casa. Em todos os promontórios o tojo ardia, mas o vento do noroeste mantinha a fumaça perto do chão. Nossos soldados, os que não estavam cadavéricos de enjoo, tentando heroicamente dominá-lo, lutando por mantê-lo seguro nas entranhas antes de irem correndo debruçar-se da murada de aço da barcaça, contemplavam o Texas com olhares de surpresa e felicidade. Sob o capacete de aço pareciam lanceiros da Idade Média, cujo auxílio, em plena batalha, acorrera um estranho e inacreditável monstro. Deixa eu ver se eu entro aqui, exatamente aqui, ó. Eu quero entrar aqui justamente na questão da invasão da Normandia. E eu falei, só isso aqui já merece o livro. Só essa parte já merece o livro. Sensacional. Foi assim, eu falei, rapaz, será que eu seria capaz? Homem que é homem, que é homem, né? É o homem que é homem, que é homem. Não tem definição para isso. Ó, quem vive em torno de aviões tem amor a uma porção de coisas. Isso aqui é falando ele andando de avião, né, na guerra. Quem vive em torno de aviões tem amor a uma porção de coisas, mas não há mulher alguma, nem a cavalo algum. Não houve antes nem haverá depois que seja mais atraente e gracioso do que um grande avião. E os homens que o amaram lhe são fiéis, ainda que os tenham trocado por outras coisas. Um homem só tem uma virgindade a perder em caças, e se é um avião gracioso e atraente, perde-a para ele, aí deixará para sempre seu coração. E um P-15 pode fazer muito no coração de um homem. Mustang é um bom nome para um avião duro, mau, robusto, rebelde, como um potro, que seria um bom amigo de Harry Greb, se Greb tivesse o motor no lugar do coração.
Tempest, tempestade, né, é um nome efeminado saído de Shakespeare, que é um grande nome em qualquer parte, mas deram a um avião que é uma espécie de cruzamento de Man of War, o grande craque, e tê-lo lá, Buckhead, no melhor ano que ambos possam ter tido até hoje. Foram anos realmente bons e não poucos homens foram depenados pelos banqueiros de apostas por terem visto um potro que tinha o pescoço levantado e arrogante de Big Red, mas nenhuma de suas outras qualidades, e houve muitas outras ásperas depois, mas nenhuma que se portasse tão bem correndo por sobre o Oceano Ocidental. É, moleque! Deixa eu pegar aqui, acho que eu pulei a passagem de... Deixa eu ver aqui, das barcaças. Deixa eu ver aqui. Ai. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, porque realmente, gente... Olha lá, aqui, ó. Então, né, isso aqui é da Normandia, ele numa das barcaças do 6 de junho de 44, beleza? Ó, então na encosta verde de uma colina que se enxergava agora nitidamente, brotaram dois gigantescos e negros repuxos de terra e fumaça. Olha o que eles estão fazendo a esses alemães, ouviu um soldado dizer sob o ronco do motor. Aposto que não vai sobrar um vivo, acrescentou ele reconfortado. Sabe que ali os homens estavam, né? Uma tensão desgraçada, né? Aqueles caras ali. Lembre-se, os russos eram os russos. Os americanos eram os americanos. Os russos sempre foram os russos, tá? Diferente dos norte-americanos. Tem outra... Os russos, os norte-americanos não eram Ernest Hemingway, tá? Não eram. Estavam nervosos, vomitando, tá bom? Foi a única coisa que me lembro de ter ouvido de um J.I. durante toda a manhã. Eles falavam por vezes uns com os outros, mas eu não conseguia ouvi-los com o roncar que o diesel de alta rotação 225 HP fazia. A maioria, porém, mantinha-se silenciosa sem trocar palavras. Não vi um só deles sorrir depois que nos afastamos da linha das belonaves que continuavam vomitando fogo. Tinham visto o misterioso monstro que o estava ajudando, mas ele agora desaparecera como que tragado pelas águas e eles sozinhos de novo. Depois que se mantivesse a boca aberta desde o instante em que visse o relâmpago das peças, tchau, 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 até depois do sopro, a vibração nos ouvidos era eliminada. Senti-me aliviado quando avançamos e saímos da linha de tiro do Texas e do Arkansas. Outros barcos ficaram atirando por cima de nós o dia inteiro e nunca ficamos livres do súbito impacto do bombardeio naval cada vez que uma das peças disparava. Mas os grandes canhões do Texas e do Arkansas, que ressoavam como por trás, né? Quando estava na barcaça, os tiros correndo, né? Ressoavam como se estivesse tirando para o céu trens ferroviários inteiros por trilhos invisíveis. Estavam agora muito distantes enquanto nos acercávamos cada vez mais da praia. Já não faziam parte do nosso mundo ao avançarmos inexoravelmente sobre o mar pardacento, coroado de flocos de espuma branca, para onde à nossa frente a morte estava sendo distribuída em pequenas, íntimas e rigorosamente administradas doses. Eram como o reboar de uma trovoada em uma outra região e cuja chuva nunca chega a atingir-nos, mas estavam desmantelando as baterias da costa para que os destroyers pudessem aproximar-se depois das praias, quando tivesse que dar cobertura direta aos desembarques. Eu tive lá em 2014, né? Eu tive lá nas praias da Normandia. Eu fui lá, entendeu? Entendeu? Viagem para a Vitória, 23 de junho de 44. Eu tive lá quando eu visitei a França, eu fui na Normandia. Eu fui na Normandia visitar a praia lá, entendeu? Fui lá. Ó, assim, ó. As lanchas e barcaças pesadamente carregadas que antes pareciam afundar-se nas vagas rumavam agora céleres em direção à terra. Os famosos 30 minutos para abrir canais através dos obstáculos minados ainda era um mito. E agora, com a pré-amar, era uma viagem dura com todas as estacas submersas. Tínhamos perdido 6 barcaças das 24 LVC que haviam largado de Dix, mas muitas das tripulações das tropas que eram nelas transportadas puderam ser recolhidas, estavam distribuídas por outros barcos. Foram um assalto frontal à plena luz do dia contra uma praia minada e defendida por todos os obstáculos
que a imaginação militar podia conceber. A praia fora defendida tão teimosa e inteligentemente quanto poderia ser feita por qualquer exército, mas todos os barcos de Dix tinham desembarcado suas tropas e equipamentos. Nenhum barco se perdera por inépcia da arte de marinharia. Todos tinham sido vitimados pela ação do inimigo e a praia fora conquistada. Há muitas coisas que não escrevi. Poderíamos escrever durante uma semana inteira e, apesar disso, não faríamos justiça a todos os que atuaram numa frente de 1.130 metros. A guerra real nunca é como a guerra no papel, nem os seus relatos são uma reprodução fiel como as coisas se passam. Mas se vocês querem saber como aconteceram as coisas a bordo de um LCV, no dia D, quando ocupamos as praias de Fox Green e Easy Reed, no dia 6 de junho de 44, então isso está tão próximo quanto me foi possível chegar aos acontecimentos. O Hemingway saiu daqui, nesse 6 de junho, com as tropas. Ele foi, junto com as tropas, para libertar Paris, né? Para libertar Paris. Ele foi lá, né? Ele foi lá para libertar Paris. E imagina, ele foi seguindo. Ele montou. Ele era um correspondente de guerra, ele era um jornalista, correspondente de guerra. Ele montou uma milícia para ele, um grupo de guerrilheiros de arma na mão, para enfrentar os alemães na invasão da tomada de Paris, em 44, em agosto de 44. Ele montou uma milícia com ele e foi lá, lutou contra os alemães que estavam lá no Ritz, né, no Hotel Ritz. Ele matou o alemão, tipo aquele filme do Bastardos Inglórios do Tarantino. Ele tinha uma milícia, ele tinha os guerrilheiros dele, matou o alemão. Depois, né, isso deu um rolo, porque correspondente não pode, é proibido. Jornalista, é proibido, é questão de guerra. Jornalista não pode ser morto, não pode ser atacado. E muito menos pegar em arma. Isso é proibido, porque é convenção de guerra. É convenção de guerra. Não pode. Isso é convenção de guerra. Você não pode você não pode ser atacado de jornalista. E muito menos jornalista pegar em arma em guerra. Não pode. Isso deu tribunal, deu problema pro Hemingway, mas ele era como ele era um escritor, né? Imagina. Ele foi lá e conseguiu convencer que não foi bem isso. Não foi bem assim. Né? Eu estava apenas me defendendo, tal. Eu não matei ninguém. Ele conseguiu passar um ó, no tribunal e conseguiu se livrar, que ele ia pegar cadeia. Não pode. Convenção de guerra. Porque senão aí jornalista. Por isso que não, vou dizer, né? 6 de junho, ninguém estava ali sabendo se ele era correspondente ou não. Mas ele pegou a milícia, ele pegou uns guerrilheiros e foi para lá para libertar Paris. E aí ele se instalou no Ritz, foi o quartel-general dele, lá no Ritz, ó. Aos correspondentes aqui, ele vai falar, ó. Aos correspondentes de guerra é proibido comandarem tropas, e eu conduzia simplesmente esses guerrilheiros ao comando do regimento de infantaria a fim de transmitir suas informações. Depois ele falou, né? De qualquer modo, fazia um belo tempo nesse dia, e quando descíamos a estrada que suavemente conduz a Rambouillet, que isso aqui eram os guerrilheiros franceses, tá? Ele comandou esses guerrilheiros franceses. Com as grandes árvores de copa achatada de ambos os lados e o muro do parque à nossa esquerda, vimos o caminho bloqueado à nossa frente. Primeiro havia um jipe despedaçado à nossa esquerda. Depois havia 2 tanques de bolso alemães que eles usavam como armas autopropulsoras antitanques. Um deles estava no meio da estrada, apontando diretamente para a colina por onde descíamos, na direção das árvores caídas que bloqueavam a estrada. O outro estava do lado direito da berma da estrada. Cada um continha cerca de 1 tonelada de TNT em seu bojo e eram telecomandados de um posto colocado atrás da barreira da estrada. Se uma coluna blindada descesse a estrada, um desses tanques robustos podia ser enviado diretamente contra ela pela estrada acima. Se os blindados guinassem para a direita, como forçosamente fariam, por causa do muro da esquerda, os tanques de bolso persegui-lo-ias automaticamente para os atingirem de flanco. Pareciam horrendos sapos agachados na estrada. Havia um outro jipe destruído junto da barricada e também um caminhão igualmente desmantelado. E ele vai, isso que eu tô falando, ele vai lutar contra os alemães, vai meter bala. Tem conversa não, bicho. Tem conversa não.
Olha lá, foi enviado um carro para apanhar os 5 alemães que a velhota mantém sob a mira da pistola. Podemos matá-los? Pergunta um dos componentes da patrulha. Só se forem da SS, disse o guerrilheiro. Tragam-nos aqui para serem interrogados e transferidos para a divisão, disse eu. O carro estancou. Ele também vivia as turras com os próprios soldados, né? Norte-americanos, soldados. O que você está fazendo aqui? Entendeu? Vivia as turras com os caras. Entendeu? Aí, como chegamos a Paris? Tá aqui. Ele ainda foi discutindo aqui, ó. Tenha paciência. Nessa noite decisiva dormimos. Podia ser uma noite decisiva, mas amanhã seria certamente um dia ainda mais decisivo. Minhas previsões de uma batalha realmente séria no dia seguinte foram perturbadas por um guerrilheiro que chegou ao hotel altas horas da noite e me despertou para informar que todos os alemães que podiam fazê-lo estavam dando fora de Paris. Sabíamos que haveria luta no dia seguinte por causa da força de cobertura que o exército alemão deixara na sua retaguarda, mas não previa qualquer batalha violenta, uma vez que já estávamos ao corrente do dispositivo alemão e poderíamos atacá-lo ou contorná-lo segundo fosse mais conveniente. Garantia aos guerrilheiros que, se eles fossem apenas um pouco pacientes, teríamos o privilégio de entrar em Paris com soldados à nossa frente, em vez de ficarem atrás de nós. Esse privilégio não os atraía de maneira alguma. Mas dos chefões da luta clandestina insistiu em que assim fizéssemos, pois, como ele disse, seria uma atitude de mera cortesia consentir que as tropas nos precedessem. E quando atingimos o Toussus-Lenoble, onde se registrou um choque violento, mas curto com o inimigo, foram dadas ordens interditando aos guerrilheiros e correspondentes de guerra avançarem mais enquanto a coluna não tivesse passado. No dia que avançamos sobre Paris, chovia torrencialmente e todos estavam empapados até os ossos uma hora depois de abandonarmos Rambouillet. Passamos por Chevret e Saint-Rémy-lès-Chevreuse, onde anteriormente realizamos missões de patrulhamento e éramos conhecidos dos habitantes locais, de quem recolhemos informações com os quais embarcamos consideráveis quantidades de armanhar para apaziguarmos o descontentamento dos guerrilheiros que não pensavam em outra coisa senão entrar em Paris. Durante esse dia, descobri que a apresentação de uma excelente garrafa de qualquer espécie de bebida alcoólica era o único meio de pôr termos às discussões. Nessa hora, eu queria estar lá. Queria estar lá. Será? Uma beleza, gritei. Após o que um jovem tenente francês, que não tinha o ar de ter participado em muitos accrochages, ou abordagem, né, em francês, accrochage, mas que tanto quanto apurei era muito capaz de ter entrado em centenas delas, me disse: quem diabos é você e o que está fazendo aqui na nossa coluna? A ele, né? Sou um correspondente de guerra, monsieur, respondi. Não deixem os correspondentes de guerra avançar enquanto a coluna não tiver passado toda, gritou ele. Especialmente, não deixe esse passar. Ok, meu tenente, disse o PM. Ficarei de olho nele. E ninguém dessa gentinha da guerrilha, ordenou o tenente. Ninguém sai daqui enquanto a coluna não passar. Aqui, outra aqui, ó. Acho que o melhor é dar a volta por Chantefort. Talvez possamos ir muito mais depressa por aí. No cruzamento da estrada de Chantefort, encontramos o coronel B e o comandante A, que tinha se distanciado de nós antes de toparmos com tal acrochage. E contamos-lhes a beleza de contato que havia lá na estrada. A artilharia ainda fazia fogo no campo de medas de trigo e os dois bravos oficiais tinham encontrado almoço numa casa de lavoura. Soldados franceses da coluna estavam queimando caixotes vazios de munição gastas pela artilharia e nós aproveitávamos para despir a roupa ensopada e secá-la ao calor das fogueiras. Prisioneiros alemães começavam chegando em magotes e um oficial francês da coluna pediu-nos que enviássemos alguns guerrilheiros até onde se encontrava um grupo de alemães que tinham acabado de render-se no campo de trigo. Trouxeram-nos de volta em bom estilo militar todos os prisioneiros vivos e em bom estado. Isso é o que se chama uma besteira, meu capitão, disse o mais velho do bando guerrilheiro. Alguém vai ter de alimentar agora essa gente. Os prisioneiros disseram que eram escriturários nos serviços administrativos alemães de Paris e só tinham sido trazidos e colocados em posição a uma hora dessa mesma manhã. O senhor acredita nessa conversa? Perguntou o veterano guerrilheiro. É possível, disse eu. Eles não estavam aqui ontem. Toda essa bobagem militar me dá nojo, respondeu o veterano guerrilheiro.
Tinha 41 anos de idade e um rosto magro, anguloso, olhos azuis e um sorriso estranho, mas requintado. 11 homens do nosso grupo foram torturados e fuzilados por esses alemães. Fui espancado por eles e liquidar-me-iam como um cão se soubesse quem eu era. E agora pedem-nos que os guardem cuidadosamente e respeitosamente. Eles não são seus prisioneiros, expliquei. Foram os militares que o capturaram. Vendo? E cara, o cara era líder de um grupo de guerrilheiros. Assim, ele vai, aí ele, né, ele vai seguir aí, né, imagina onde ele vai estar, né, imagina onde ele vai estar nessa guerra, né? Depois ele vai continuar como correspondente, vai ter um negócio muito legal aqui que ele vai contar como ele lá em 54, ele vai fazer um safari na África. Ele vai fazer um safari na África, acreditem. Ele vai fazer um safari na África junto com a esposa dele, a Miss Mary, a esposa da época, né? Esposa da época. Ele vai fazer um safari na África. Detalhe, ele vai cair do avião, ele vai cair de um avião, junto com a mulher e o cara. Vai sobreviver, vai cair de um avião na África. Vai se arrebentar todo, obviamente. A mulher vai quebrar 2 costelas, vai ser uma tragédia. Aí ele vai pegar um outro avião que vai, sabe, na África, né, vai levar para ter cuidados, né, para poder, né, botar as talas, etc. O avião vai cair de novo. Ele vai fazer um safari na África, relata isso aqui. Ele vai cair de novo. O avião vai cair 2 vezes. Ele vai sobreviver 2 vezes. 2 vezes ao acontecido. É incrível. Tinha um mito, uma lenda no Hemmel, que ele era imorrível. Ele era imorrível. Ele participou da invasão da Normandia, gente. Ele era imorrível, o Hemmel. Ele não acreditava nisso. Ele tinha essa ideia de que ele era imorrível. Ele não morria. Porque o homem era uma potência. Ele caiu 2 vezes do avião. Isso pode-se dizer que é assim, é raro de acontecer. Ele sobreviveu a 2 quedas de avião no mesmo dia. No mesmo dia. Não foi assim 6 meses depois, no mesmo dia. No mesmo dia. Deixa eu pegar o livro aqui que eu tenho do Paulo Francis, que inclusive eu tenho, né, esse livro aqui, né, que eu tenho resenha no canal, segunda antiga mais profissão do mundo, falando sobre jornalista, e ele vai falar aqui sobre o Hemmel, né, que aqui tava falando aqui da 25 anos da morte do Hemmel, né. Ó, em 2 de junho de 61, Ernest Hemmel colocou uma carabina de 2 canos apontada para o próprio pescoço e apertou os gatilhos com um dos pés, puxando um fio atado à arma. Os 2 gatilhos lhe explodiram a cabeça. Hemmel, um caçador experiente, não falhou a disparar contra a presa final, ele próprio. Quer dizer, ele fez como... Ele era uma espécie de Highlander, né? É uma espécie de Highlander. Lembra do filme do Highlander? Só morria se cortasse a cabeça. Ele é uma espécie de Highlander. Aí ele deu um tiro na própria cabeça, porque se você atira na própria cabeça, aí não tem mais jeito, né? Aí não tem mais jeito. Morreu, né? Subestimar Hemmel se converteu em rotina da minha geração, né? É fácil recusar o sentimentalismo formal de novelas como não o romance propriamente dito, de O Velho e o Mar, né? Que lhe valeu o Prêmio Nobel de Literatura em 54. Né? Ele era um cara... Ele era macho, ele vai até falar aqui, né? Ele vai falar aqui do Pound, né? Que era um dos... Inclusive ele vai falar nesse texto aqui do Tempo de Morrer, do Pound. Olha só. Deixa eu ver aqui onde está aqui. Hemmel enlouqueceu. Era o que chamam acidente prone, sujeito destinado a acidentes. Teve desastre de avião, né? Como eu falei, 2 no mesmo dia, automóvel, etc. Queimou-se e sempre bêbado. É difícil dizer quanto percebia da realidade sóbrio. É fato que The Garden of Eden, Jardins do Éden, antes de cortado pelo editor da Scribner Tom Jenks, a 247 páginas, tinha mais de 1000, sem conclusão. O Verão Perigoso, sobre Touradas em 59, reeditado em condensação em 85, foi um pedido de Life, a revista, algo do tamanho de 60 laudas de jornal. Em aguda depressão, Hemmel fez aquilo que mais desprezava no pai, matou-se. A mãe mandou para ele um dia, ele morava em Cuba, né? Ele morava em Cuba. A mãe mandou para ele, acredite, a mãe, ele vivia as turras com a mãe, ele odiava a mãe. Ele odiava a mãe. A mãe mandou para ele uma arma que o pai tinha se matado em 29,
dentro do envelope. Olha o que os Correios mandavam antigamente, né? Mandou. Beleza. Mandou uma arma que o pai tinha se matado, gente. Caramba, pra ele. Tipo, ó, se você é isso aí que você tem que fazer, ó. Faz igual o teu covarde do teu pai, ó. Usa essa mesma arma aí. Caramba, bicho. Que coisa doida. Ó, tentou várias vezes, em 1960, tentando se jogar sobre uma hélice de avião. Tinha fantasias paranoicas de perseguição pelo FBI, porque era amigo de Fidel Castro e pelos agentes secretos, Ministério da Fazenda, Imposto de Renda. Tudo bobagem, mas cavalheirescamente deixou uma carta inocentando a mulher desses crimes. E, no entanto, revendo toda essa miséria, Hemingway era um homem que adorava mulheres. Poucos escritores deixaram, como ele, a impressão tão acessível do que é fazer amor com alguém que realmente se ama, que não seja apenas uma pip. Em Paris é uma festa 64, escrito talvez, como sugere alguns, com as obras que Hadley, primeira mulher, perdeu em 28, né, aquela lenda que eu contei, miraculosamente recuperadas. Pouco sabemos em verdade. Ele dá como ninguém uma visão do que era ser jovem, apaixonado e viver em Paris antes da casa de maribondos, que é a sociedade de massa. Deixa eu ver aqui a passagem que ele fala aqui. Cara, ele era demais, bicho. Deixa eu ver. Ele era demais. Hemingway era demais. Hemingway foi muito influenciado pelo imagismo de Ezra Pound, né? Um dos raros contemporâneos por quem demonstrou admiração, e pela elaboração da linguagem simples do estilo de Gertrude Stein, que ele quis transar apesar de lésbica, de parecer Júlio César, o romano, talvez por ser lésbica, e com quem acabou brigando para sempre, pelas repetições de palavras típicas de Stein. Deixa eu ver aqui. E os homens são machos. Estão sempre se testando contra a adversidade e a morte. Daí, claro, o fascínio de Hemingway pela relação do toureiro com o touro. O toureiro tem de ser gracioso, tem de manter a pose para a massa, apesar de saber que aquele chifre que lhe roçou a coxa, se desviar de 1 centímetro, o castraria e talvez o matasse. Hemingway era uma figura, gente. Uma figura. Este livro, Tempo de Morrer, eu vou buscar, né? Vou buscar por aí o Tempo de Viver, né? O primeiro volume disso aqui. Esse aqui é o volume 2. Mas só esse aqui já valeu e muito o filme, né? Que isso aqui realmente. Aí ele vai falar, tem aqui nas passagens aqui dele, a passagem mais longa, que é mais ou menos umas 40 páginas, que ele vai contar, né? Justamente o presente de Natal, a parte do presente de Natal, que ele vai contar durante mais de 40 páginas esse safari em que ele sofreu esse acidente de avião. Vai relatar, né? Como ele sofreu 2 acidentes de avião no mesmo dia. Não é para amadores, não é para amadores mesmo. Gente, espetacular. Não se fazem mais homens como antigamente. Ernest Hemingway, repórter, Tempo de Morrer, volume 2 esse aqui, tá? Tem o volume 1, que é o Tempo de Viver, tá? Esse eu espero ler. E se eu pegar por aí, eu faço uma resenha aqui pro canal. Virei fã do Hemingway, viu? Eu queria ver o Proust pegando em arma e descendo no 6 de junho de 1944, James Joyce. Queria ver escritores fazendo isso. O George Orwell, como eu falei, estava lá em 37 na Guerra Civil Espanhola, né? Aí é outra história aqui, né? Homenagem à Catalunha. Beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal. Hoje eu falei um pouquinho desse Ernest Hemingway, repórter, Tempo de Morrer, um livraço que você lê, ó, você vê aí como os caras agiam antigamente, né? Era outra natureza. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Se você leu esse livro aqui, fala aí pra mim se você tem ele em mão, se você pretende ler, dá sua comentada aí, fala o que você achou, se você gostou ou se vai ler, beleza? Então estamos aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta aqui semana que vem, se Deus quiser. Valeu, tchau, obrigado.